Pai querido, graças te damos uma vez mais por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Uma vez mais te chamo a sua atenção, que o Senhor possa ter liberdade, que esse programa não venha ser mais um programa para entrar na conta, para entrar em mais um episódio, mas que esse programa venha ser o palco do manifestar da sua glória, da sua presença. Tu és um Deus de perto, tu és um Deus de longe, por isso que não seja eu, que não seja o pastor Denis, mas seja o Senhor através das nossas vidas. Que o Senhor possa ter total liberdade, ser conosco, fica conosco, é isso que eu te peço. Por fé te agradeço, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa, mediante a graça e a misericórdia de Deus, podcast Café com Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, é o mês de aniversário, 1 ano de podcast, olha só. Deus tem, até aqui tem nos ajudado. Graças a Deus, Deus tem alcançado pessoas de perto e de longe. E eu tenho certeza que muito mais o Senhor continuará fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. E como eu costumo dizer, vocês fazem parte disso. Todos os sábados, nós estamos aqui no mesmo canal, no mesmo horário, a partir das 14 horas. Você faz parte disso. Você tem reservado o seu dia, uns minutinhos, uma hora do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E de verdade, que Deus alcance a sua casa, a sua família e você possa compartilhar. Ser um evangelista, compartilhe com mais alguém. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar por dentro de todas as programações aí do podcast Café com Bíblia. E tem sido um tempo incrível. Pessoas incríveis, pessoas de Deus que têm compartilhado de Deus. No programa de hoje não é diferente. Eu trago aqui a mesa, como eu costumo dizer, mesa é altar. E aqui onde a palavra desce, a revelação desce. E de verdade, nada é programado e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. No programa de hoje eu trago um amigo de longas datas, que eu tive o privilégio de recentemente retomar o contato e recebê-lo aqui é uma honra. Pastor Denis, graça e paz, homem de Deus. A paz do Senhor, meu nobre amigo, missionário Luiz Felipe, homem de Deus. O prazer é todo meu poder falar e poder ter o contato novamente contigo. E o melhor de tudo, né? Nessa comunhão, né? E Amém. Poder ter o privilégio, nessa manhã de hoje, de participar desse podcast aí, Café com Bíblia, onde eu acredito que Deus está alcançando e tem alcançado pessoas por meio das palavras que são liberadas daqui. Amém. Eu acredito que Deus tem alcançado e eu acredito que Deus tem coisas maiores e melhores para a tua vida, para esse projeto. Amém. Que Deus possa fazer você prosperar, chegar em lugares ainda mais altos, em nome de Jesus. Amém. E como eu havia dito pro pessoal aqui, pastor, nada é combinado. Sim. A galera já tem acompanhado o podcast há um tempo. E o que acontece? Eu sempre trago amigos aqui que são amigos de Deus. Sim. E eu estipulei tema pro senhor? Nenhum. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente traz amigos de Deus porque eu entendo algo muito forte, muito espiritual isso aqui, tá? A mesa é a mesma e o alimento é o mesmo. Meu Deus. Então, quando eu trago amigos de Deus, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que a mesa é a mesma e o alimento é o mesmo. O dono da cozinha é Jeová e eu tenho certeza que, sabe, eu sempre falo assim, o que tem queimado no seu coração? E a gente tem tido programas muito especiais e espirituais por entender isso, pastor. Meu Deus. E no programa de hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não é verdade? Eu acredito sim. Então, vou fazer o convite pra galera. Prepara o seu coração, a sua Bíblia, o seu café. Gente, olha, a gente tem café aqui, já tomamos café. Nossa, Deus já bradou aqui nos bastidores, já não foi? bradou, o negócio tá forte aqui dentro, hein? Se tivesse gravado o que aconteceu nos bastidores aqui, já dava um programa... Dava um programa aí, em conteúdo muito Pérola bom. do céu, viu? Top, a gente se segurou aqui, não foi? Foi. Mas nós vamos jogar aqui pro povo aqui também, porque é tudo conteúdo daqui do programa. Então prepara o seu coração, o seu cafezinho aqui. Eu já vou colocar o meu café, o do pastor. E, pastor, se apresenta pra galera, tenha total liberdade. A casa é sua, o podcast é seu. Ô, meus irmãos, a paz novamente. Eu me chamo Denis Araújo, sirvo a Deus como pastor na Debrais, Ministério de Madureira. Sou pai, sou filho, sou casado, tenho uma esposa, tenho um ministério, tenho um pastor.
Sou servo de Cristo Jesus e um porta-voz da palavra do Senhor. Alguém que tenta alcançar todos os dias pessoas a qual tem chamada, tem propósito. E a gente está na trajetória do Evangelho não para subtrair nada de ninguém, mas para acrescentar conhecimento, acrescentar a manifestação e a graça do Todo-Poderoso. Se você é adepto à palavra, se você é adepto à pessoa de Cristo Jesus, nós estamos aqui para lhe auxiliar de certa forma. Eu sou servo seu nessa manhã de hoje. Amém. Olha o cafezinho aqui, meu pastor. Eu tomei a ousadia de colocar uma colherzinha de açúcar, que eu vi que o senhor toma com açúcar. Eu gosto. Tem gente que não gosta de café. Não gostar de café fica difícil. O Júnior fala assim, ó... Você não gosta? Crente... Não, ele gosta. Crente que não gosta de café, tem alguma coisa de errado. Eu costumo dizer que tá com problema de fabricação, hein? Problema de fabricação. Então, olha, gente, vamos fazer o seguinte... Tira a sua foto aí, você que tá nos assistindo aí, tomando seu café com a Bíblia. Marca a gente lá no Instagram, lá, Projeto Café com Bíblia.ofc. A gente vamos interagir aí, vai ser bem bacana, tá bom? Pastorzão, de verdade, o que o senhor compartilhou aqui nos bastidores é o que Deus vem queimando no seu coração. E essa madrugada, a gente até bateu um papo, né? Sim. E Deus tem ministrado, e de verdade, o que Deus ministrou no seu coração... Não leva nada pra casa, entrega tudo aqui. Bora mergulhar nesse mistério aí, nesse oceano aí de mistério aí, coisa boa, que é a palavra de Deus, né? Coisa boa. Então, interessante, né, que essa madrugada aí, né, nós estávamos não pensando no que nós íamos falar aqui, mas falei, Deus, eu quero ir na sua direção, como sempre, o Senhor sempre nos dá a direção e eu quero ir na direção do Senhor. E o Senhor nos deu essa liberdade. O Senhor nos deu essa liberdade pra gente falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E o Senhor colocou o livro de Ezequiel, capítulo 24, onde a gente, nos bastidores, a gente deu uma pincelada. Gente... Né? E é tão forte essa passagem de Ezequiel, capítulo 24, do verso 17 ao 19, porque é uma tratativa de Deus para com o homem, mas uma tratativa não apenas ministerial, Sim. mas uma tratativa pessoal, emocional, intelectual e principalmente ministerial, né? Quando Deus olha para Ezequiel, ele não está olhando apenas para Ezequiel como sacerdote, porque o sacerdote já estava longe de cogitação. Estou descendo para a Babilônia. Na Babilônia, o meu ministério não vai ser reconhecido como sacerdote. Até porque o meu sacerdócio na Babilônia não vai valer de nada. Eu não vou ter como agir como sacerdócio, porque eu estou descendo para a Babilônia como escravo. Sim. E foi dentro desse cenário. É dentro desse cenário onde as emoções de Ezequiel vieram à flor da pele. E veio a flor da pele no momento que Deus vai olhar para ele. Eu estou tirando a tua esposa de você. Mas não esconda o teu bigode, calça as suas sandálias, mas desce para a Babilônia. E é dentro da Babilônia que Deus ainda fala para ele. Esconda ou gema em silêncio. Como gemer em silêncio? Acabou de perder a esposa. Eu perdi minha esposa. Forte. Eu não recebi a unção que eu receberia após estudar 25 anos como sacerdócio. E estou descendo para a Babilônia. E o Senhor está pedindo para me esconder, não esconder o meu bigode. O Senhor está pedindo para eu calçar minhas sandálias e ir para a obra ainda. E ainda o Senhor não vai me permitir falar para o meu melhor amigo o que eu estou sentindo. Forte. Aí a tratativa está aí. Por que a tratativa está aí? Deus nunca, o missionário Felipe, Deus nunca vai dar um ministério, Deus nunca vai dar um propósito para alguém que não tem um pensamento grande. Forte. Ou seja, eu estou dentro da Babilônia, eu estou restrito. Dentro da Babilônia, eu estou privado. Mas dentro da Babilônia, ninguém pode me privar de projetar. Forte. Dentro da Babilônia, ninguém pode me privar de crescer intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu estou ferido, mas eu não estou morto. Sim. Eu estou ferido, mas eu não estou paralisado. Dentro da Babilônia. Vai ser escravo? Vai ter que fazer tijolo de barro para construir casa para Nabucodonosor? Vai. Não vai ter tempo para comer? Não vai. Não vai ter tempo para respirar? Não vai. Mas vai chegar uma hora que vai ser necessário. Tem que olhar para o horizonte. Por que olhar para o horizonte? Porque às vezes a dor que a gente sente dentro do cenário que a gente está vivendo nos paralisa de uma maneira que a gente não consegue olhar no horizonte nem para o alto. A gente só olha para o chão. Forte. E olhar para o chão foi algo que atentou a Deus a ponto de se levantar do trono e dizer no capítulo 2 de Ezequiel:
fica de pé. E Uau. quando ele diz fica de pé, ele não falou para Ezequiel que era para ficar de pé fisicamente, porque fisicamente ele estava de pé. Sim. Deus olha pro Nossa, é forte, hein? Deus olha pro Ezequiel Já tá de que pé. está de pé. Isso é forte. Mas ele não pede para ele ficar de pé, porque ele não olhou para Ezequiel fisicamente, olhou para Ezequiel espiritualmente. Ou seja, está de pé, mas está ferido. Nossa. Está de pé, mas está machucado. Está de pé, mas está angustiado. Está de pé, está sofrendo luto. Está de pé, mas está frustrado. Forte. E estar de pé significa o quê? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Alguém que aprendeu a usar espada no campo de batalha, alguém que aprendeu a lutar no campo de batalha, venceu o exército, mas está subindo 2 Forte. para roubar não apenas o que Deus me deu, mas para roubar meu ministério e minha paz. Isso é forte. E a ordem de Deus para Josafá foi o quê? Parai e ficai de quê? De pé. Porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha, não terás que pelejar. Sabe qual que é o mais interessante, o pastor Felipe? Que peleja é diferente de guerra. Uau. Peleja é diferente de guerra. Para guerra a gente desce com arma. E para peleja a gente vai na adoração. Forte. Tanto é que o cenário nos faz entender que quando... O cenário nos faz entender que quando Josafá se depara com o profeta dizendo para ele, se prepara porque está subindo 2 exércitos, ele vai rasgar suas vestes, ele vai se vestir de saco de pano e vai se santificar. Forte. E sabe o que é o mais interessante, pastor? O mais interessante é que ele não pede para o exército tomar a frente. Ele olha para a sua volta e no contexto, dentro da exegese, ele arremete a seguinte frase dizendo assim, olhando para o sacerdote, o que você tem para oferecer na guerra? O sacerdote fala, só tenho um joelho. Uau. Olha para o levita, o que você tem para oferecer? Eu não tenho nada, eu só tenho adoração. Ele olha para o sumo sacerdote, e você, o que você tem? Eu só tenho a intercessão. Ele falou, então é vocês que eu quero no grupo da frente. Forte. Por quê? Porque tem peleja que a gente não vai vencer lutando no braço. Uau. Tem peleja que a gente só vai vencer adorando. E adorar, eu entendi, ô pastor Felipe, que adorar nunca foi pregar, adorar nunca foi cantar, adorar nunca foi profetizar, adorar nunca foi ter 5 minutos de oportunidade com o microfone na mão. Adoração nem sempre está no âmbito pluralista. Uau. Adoração nem sempre vai estar no âmbito de pessoas, um grupo de pessoas. Às vezes a adoração vai estar no singular. Forte. Vai haver momento que você vai estar na sua casa, no seu pior momento, vai lavar uma louça na pia da sua casa, vai adorar do seu jeito e o guerreiro vai descer lá dentro da cozinha. Forte. Vai ter momento que você vai estar vivendo suas guerras interpessoais no tempo presente. Vai clamar e adorar do seu jeito e Deus vai descer a ponto de você descer lágrima dos olhos e querer falar em língua. Por quê? Porque a adoração nem sempre vai estar no âmbito pluralista. Forte. É por isso que Ezequiel não vai entender. Ele não vai entender por que não se tornou sacerdote, não se tornou o guerreiro, não se tornou o sacerdote que ele gostaria de ter se tornado. A linhagem dele, pastor, é sacerdotal, né? É sacerdotal. Igual de Jeremias também, né? Entende? Entende? Ou seja, ele não podia sair da vocação. Sim. Só que, como ele, o Senhor mais que eu sabe. Capítulo 1 de Jeremias. Jeremias aprendeu que sacerdote não andava de pé, mas andava de joelho. Uau. Sacerdote não falava, sacerdote ficava com a boca no pó. Só que quando Deus olha para a cidade de Anatote, que foi amaldiçoada em 1 Reis, por Salomão, quando Abiatar quis tomar o seu trono, ele não permitiu matar. Ele falou assim, manda ele para a terra de Anatote, porque lá na terra de Anatote ele vai morrer de fome. A terra está amaldiçoada, mas na terra tem um menino de joelho. Uau. Forte. Ou seja, no ambiente que alguém te amaldiçoou, é nesse mesmo ambiente que tem alguém que está prostrado. Forte. E de joelho. E não apenas de joelho, mas com a boca no pó. Só que Deus não vai olhar o cenário de alguém apenas que está de joelho com a boca no pó. Por quê? Porque orar, ele sabe que você ora. Forte. Só que tem momentos que ele precisa que você fique de pé. E não é de pé apenas fisicamente. É de pé para profetizar. E profetizar, dentro do dicionário Aurélio, quer dizer falar palavras aleatoriamente, segundo as minhas vontades. Só que no dicionário bíblico cristão, profetizar está dentro de um âmbito
de que eu profetizo como Ezequiel, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Forte. Ou seja, talvez você está vivendo. O cenário que você está vivendo agora é o cenário da improbabilidade. É o cenário da escassez, é o cenário da dor, é o cenário da angústia, é o cenário da perca. Mas é dentro desse mesmo cenário que Deus pega aquilo que não existe e traz novamente o quê? A existência. Por quê? Porque antes de Deus fazer algo para nós vermos, ou algo palpável, ele pega um Ezequiel no capítulo 37, verso 7, parte C. E antes de Ezequiel ver os ossos se juntar, primeiro Ezequiel teve que ouvir o quê? Um ruído da parte de Deus. E quando é que eu ouço o ruído? É quando tudo vai bem? Não. Isso é forte. O ruído vai vir quando a gente está vivendo um estado de sensibilidade. A flor da pele. Ou seja, Deus não coloca ninguém no vale apenas para flagelá-lo. Deus não coloca ninguém no vale apenas para ele sentir dor, constrangimento e remorso, não. O propósito é maior, né? O propósito é maior. Por quê? Porque as dores do tempo presente não podem nunca, pastor Felipe, anular as promessas e as prioridades do céu a teu respeito. Amém. Ou seja, Ezequiel está no vale, mas não está morto. Eu estou no vale, mas eu estou de pé. Eu estou no vale, mas eu estou aqui cumprindo a minha função. Eu estou no vale, mas o meu propósito não é meramente humano. O meu propósito também é muito espiritual. E se tem parte espiritual, eu entendo. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. E tendo por certo que aquele em que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o aperfeiçoamento não vem na ótica humana, o aperfeiçoamento vem na ótica espiritual. E todo aperfeiçoamento causa dor, todo aperfeiçoamento causa constrangimento, todo aperfeiçoamento dá vontade de desistir, jogar tudo para o alto. Mas é dentro desse aperfeiçoamento que existe o crescimento. E todo crescimento incomoda na ótica humana. Sim. E ninguém cresce de fora para dentro, se cresce primeiro de dentro para fora. Se você está querendo abandonar a sua chamada, se você está querendo abandonar o seu propósito, e se as dores que te causam a vontade de paralisação pelo lado de dentro tem te inflamado a ponto de querer abandonar o propósito, e precisa entender algo aqui nessa manhã de hoje, que o crescimento ele é gerado primeiro de dentro para fora. E esse crescimento é o crescimento que ninguém vê. Ninguém vai aplaudir, ninguém vai bater palma, ninguém vai te ajudar. Mas é o crescimento que é necessário para Deus poder movimentar a mão dele ao nosso respeito, ao seu respeito. É forte, hein, pastor? Não é? Eu costumo dizer que... Desculpa. Eu costumo dizer que existem duas coisas que nós facilmente rejeitamos. É deserto e vale. Quem é que gosta de passar por deserto, pastor? Ninguém. Quem é que gosta de passar por vale? Tem gente que não consegue nem ouvir. Só que a promoção de Deus se dá justamente nesses dois cenários, que na ótica humana não é favorável. Não é favorável. O senhor acabou de falar sobre o vale de ossos secos. Sim. E o texto dizia que a mão do Senhor levou o profeta. Eu acho que a grande diferença está aí. É que talvez tem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando por vales, mas o X da questão é, será que esse vale foi a mão de Deus que te levou? Meu Deus, é forte isso aí. Porque a mão de Deus, se foi a mão de Deus, a mesma mão que te leva é a que te tira. É a mão que te tira, verdade. Então isso aí já é uma esperança. O Deus que te fez passar no vale, daqui a pouco faz você sair, né? Muito forte. Mas e se foi você Aí, que entrou nesse vale? meu Deus, esse negócio é forte. Aí é só misericórdia. Aí é a misericórdia do Pai. É. Muito forte Então isso aí. tem muita gente assim. Muito é por isso que eu forte. sempre passo dizendo, não rejeita o seu vale e nem o seu deserto. Porque é aí que a mão de Deus se manifesta. Porém, quem te botou nesse vale? Foi a mão de Deus? Meu Deus. Porque a maioria, pastor, eu falo por experiência de causa, a maioria dos meus BOs, dos meus vales, eu entrei por conta própria. Meu Deus. É uma decisão por conta própria, precipitada. É uma porta que eu achei que foi Deus que abriu e não foi. Emocionado. Meu Deus. E no final, a gente acaba pedindo socorro para Deus. Foi aí que nasceu a frase da camisa do Café com Bíblia. Quem pede direção não pede socorro. Meu Deus, é Porque forte eu vi, demais. Júnior, que todas as vezes que eu estava pedindo socorro para Deus foi porque eu tomei decisão precipitada. Entende? Por conta forte. própria, agir por conta própria.
Então, assim, Deus permitiu eu entender. E foi aí que saiu essa frase. Quem pede direção, porque não tem como você ser direcionado e quebrar a cara. Crente direcionado não se frustra. Não se frustra, meu Deus, isso E é muito Ezequiel forte. estava indo pro vale direcionado. Não foi, pastor? Direcionado. Se frustrou porque era ser humano. É. Deus, até porque na nossa ótica humana, na física humana, quem é que quer perder? Forte. Quem é que quer ser frustrado forte. de acordo com aquilo? Eu estudei tanto tempo, 25 anos, para me tornar sacerdote. Eu vou exercer o ofício, só que agora eu tô descendo para Babilônia. As coisas mudaram, tomaram um rumo diferente. E o pior de tudo, todo o caminho, tô descendo na fila. Tô descendo na fila para Babilônia. Já tô triste, tô moado porque não recebi a minha unção, minha graça, o que Deus havia prometido para mim por meio da minha linhagem. Ainda perdeu a mulher. Agora o Senhor fala para mim que vai tirar minha esposa. E o Senhor não vai permitir eu falar para ninguém dentro da Babilônia que eu tô vivendo. Eu tenho que ter o meu luto no silêncio. É por isso que eu vejo lá no Salmo 137, quando o cananeu pede pro povo cantar um louvor e eles dizem que foi cerrada a nossa adoração. Só que alguns teólogos dizem que Ezequiel ele estava de prontidão em pé, logo atrás do povo levita que estava sentado de frente ao Quebar. Forte. E foi nesse mesmo cenário, no capítulo 2, que Deus olha para Ezequiel e diz assim: fica de pé porque hoje eu vou falar contigo. Forte. Ou seja, Deus sabia que Ezequiel fisicamente estava de pé. Sim. Estava rindo, estava no meio do povo da Babilônia, mas estava sangrando pelo lado de dentro. Estava machucado e ferido pelo lado de dentro. Ou seja, pastor Felipe, tem vocação, tem chamada, tem um nome forte na história dos profetas maiores na Bíblia. Sim. Só que está ferido, está machucado, está sangrando pelo lado de dentro. E sabe qual que é o problema maior de tudo isso? O problema maior de tudo isso não é tentar se superar da dor que está vivendo. O problema maior de tudo isso é que eu não posso cerrar o meu ofício como pregador, eu não posso cerrar o meu ofício como cantor, eu não posso cerrar o meu ofício como profeta e como sacerdote. Ou seja, ninguém está preocupado se você está ferido. Sim. As pessoas querem ouvir o louvor que sai da sua boca. Ninguém está preocupado se você está sangrando pelo lá dentro. As pessoas querem ouvir a mensagem que vai vir por meio da sua vida. Ou seja, aí alguém vai dizer assim, pastor Felipe: ah, mas não tem como cantar ferido, pregar ferido. Tem. Porque quem te vê cantando, quem te vê pregando, quem te vê adorando, não conhece a sua história no pessoal. Sim. É por isso que a maior enfermidade da nossa geração do tempo presente, conhecida como as doenças psicossomáticas do tempo presente, ela tem afligido a nossa geração. Sim. Uma geração que tem sido abraçada pela depressão, uma geração que tem sido abraçada pela ansiedade e uma geração que tem sido abraçada pelas síndromes do tempo presente. Só que eu vou dizer algo aqui, nessa manhã de hoje. Nada disso, escuta aqui, nada disso paralisa, nada disso anula as promessas que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Por que eu falo isso? Porque o não do homem, olha que isso aqui é muito forte, o não do homem nunca pôde intervir no sim que Deus já tinha liberado sobre a nossa vida. Ou seja, tem alguém dizendo assim: não vai conseguir, não vai adiante, não tem mais saída para ele, não tem mais saída para ela. Só que a Bíblia fala em Atos capítulo 16 que tinha 2 homens dentro de uma prisão. Sim. Mãos amarradas, feridos, açoitados e nu. Só que o texto diz que perto da meia-noite. E por que perto da meia-noite? Perto das 0 horas. Perto da 0 hora é o lugar é a hora do relacionamento interino, para quem entende que intimidade nem sempre vai ser no tempo proposto por nós, mas vai ser no tempo proposto por Deus. Porque perto da meia-noite, Paulo e Silas fez o quê? Um cantou e o outro adorou. E é dentro da dor que nós vivemos que Deus vai usar a sua dor, vai usar a minha dor para curar também a dor de alguém. Muito forte. Entende? Isso é forte, então, o que Deus estava fazendo com Ezequiel. Você não está entendendo, Ezequiel. Você não está entendendo o que eu estou fazendo com você. Você não está entendendo as diretrizes que eu estou te dando. Você não está entendendo por que você está sofrendo. Você não está entendendo por que você está querendo abandonar a chamada do ministério. Mas escuta uma coisa, Ezequiel. Não existe e nunca vai existir chamada se não houver feridas abertas.
Nunca vai existir chamada se não houver fissuras abertas. Não vai existir ministério se não houver andar e andando chorando. Isso é forte. Ou seja, Deus está falando para ele. Você tem todos os atributos para abrir mão. Sim. Mas eu não permito você abrir mão. Porque não foi escolha sua. A escolha é minha sobre você. Isso é forte, hein? E Deus está dizendo aqui para alguém nessa manhã de hoje. Deus está dizendo, não abra mão. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família. Não abra mão do que Deus te deu. Aleluia. Por mais que as dores do tempo presente tenham tentado fazer você paralisar a tua casa, a tua família, o teu ministério, a tua empresa, a tua vocação, os planos e os projetos de Deus, as idealizações aqui nessa terra que Deus tem para tua vida, elas não são colocadas dentro de uma caixinha e tampada, não. Porque Deus ainda é Deus de coisas novas. Deus é Deus de manifestação de coisas grandes. Eu tô sentindo tanto a graça de Deus aqui que a minha vontade de falar em línguas é grande. Sabe? A minha vontade de falar em línguas aqui é grande. Porque eu tô falando aqui, missionário Felipe, e o meu coração arde de uma maneira que Deus tá falando aqui no pé do meu ouvido que talvez o seu cenário agora, o seu cenário é de dor, vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo deliberadamente sem direção nenhuma. Uhum. E talvez para você o cenário agora é um cenário que tem um prazo determinado para você tomar uma atitude para definhar e acabar com tudo. Mas o meu Deus está dizendo aqui no pé do meu ouvido, dizendo assim, diga para alguém que está ouvindo e que vai ouvir e que está nos assistindo aqui agora. Deus está dizendo assim, olha, eu não abri mão de você e muito menos do teu projeto. Amém. Eu não abri mão de você e muito menos daquilo que eu preparei para a tua vida e para a tua casa. Deus está dizendo, por mais que você esteja na Babilônia, por mais que você esteja vivendo no vale, por mais que você esteja vivendo no deserto, dentro desses 3 ambientes, eu posso não ter falado, mas eu não me ausentei do cenário que você está vivendo. Deus está dizendo para alguém, eu estou ainda no controle da sua vida. Eu não perdi a diretriz da sua vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tão forte, porque Deus fala aqui no pé do meu ouvido, missionário. Deus está falando assim, esse ano ainda não terminou. E Deus está falando aqui no pé do meu ouvido, esse ano vai ser o ano que Deus vai fazer uma reviravolta. Não só na tua vida, como no Café com Bíblia, como na vida de quem está nos assistindo aqui agora. Deus, escute e guarde, Deus está fazendo um rebuliço ao teu respeito nessa manhã. Deus está fazendo um rebuliço ao respeito da tua casa, da tua família. A tua casa, a tua família, os projetos que Deus deu para você não são projetos meramente humanos, são projetos idealizados por Deus. E o que Deus fez, o que Deus vai fazer na sua vida ainda é grande. Eu acredito assim. Eu creio, meu pastor. Eu acredito ainda assim. É forte isso aí. Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente, meu Deus. É profético, né? Profético. Pastor, demais. O senhor disse algo muito forte aí, e é profético isso. Isso é muito forte porque, assim, o senhor citou sobre mesmo ferido para eu não parar. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus ferido, meu Deus, ensinando e salvando. Ferido. Meu Deus. Os pregos não foram capazes de detê-lo em sua missão. Meu Deus. Os açoites não foram capazes de detê-lo em sua missão. Meu Deus, isso é muito forte. A blasfêmia, o xingamento, nada foi capaz de detê-lo em sua missão. Meu Deus. Dentro disso daqui, eu gostaria da sua ajuda para desmistificar algo muito interessante em 2 lados. Primeiro, esse que já foi de uma forma muito forte aqui falado, a questão de... Porque a gente coloca isso na cabeça, eu tô ferido, como é que eu vou pregar ferido? Como é que eu vou abraçar precisando de um abraço, sorrir precisando de uma atenção? E normalmente ministério é isso. Isso. Ministério é isso. É carregar marcas. Carregar marcas. Ezequiel tá perdendo, tá de luto, sim, tá sendo frustrado. Meu Deus. Porque estudou tanto para ser sacerdote. E isso aqui tem um ensinamento muito grande, porque a necessidade de Deus era um profeta, não era de um sacerdote. Meu Deus, isso é muito forte. Mas isso aqui eu vou deixar para o senhor. Isso é muito forte, pode dar uma pincelada aí. O que acontece? O que eu quero é a sua ajuda aqui. Porque, primeiro, você que nos ouve, que tem ministério, quantas vezes eu abracei precisando abraçar? Quantas vezes eu preguei não querendo pregar? Meu Deus, isso é muito Mas forte. A chamada é maior do que minha dor. Meu Deus. O propósito é maior do que
as feridas do que as Profético, lágrimas. profundo Isso aqui é forte. É muito forte. Só que em contrapartida tem um outro lado. Qual? Da pessoa, por exemplo. Quem é você para pregar sobre... Isso aqui eu tô falando que muito acontece, tá? É verdade. Você pregar sobre saúde precisando ser curado. Meu Deus do céu. Quem é você, por exemplo, querendo pregar sobre família e a sua tá destruída? Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não é, pastor? Isso é muito forte. É o que acontece. Real. Aí eu faço uma pergunta, eu com a minha mente aqui de pregador, vamos supor, se eu tivesse gravemente ferido em uma ilha, desculpe o exemplo aqui. À vontade, à vontade. Se eu tivesse gravemente ferido e nessa ilha tivesse um médico que também estivesse ferido, mas eu sei que esse médico tem a capacidade, mesmo ferido, de me ajudar, seria muita hipocrisia eu olhar pra ele e dizer assim, quem é você querer me curar sendo que eu tá ferido também? Meu Deus. Será que o orgulho seria desse nível a ponto de você perder a sua vida? Meu Deus. Ah, não vou deixar esse médico me curar porque, olha, tá ferido. Ele tá tudo ferido. Porque é o que acontece dentro do cenário que eu acabei de explicar aqui. Muito Quem é forte. você para pregar sobre família com a sua destruída? Muito forte. Mas o que precisamos entender é que o propósito de Deus é maior do que tudo isso. É só olhar para a cruz. Torna a dizer, Jesus ferido. Ferido, machucado. E não deixou de pregar, não deixou de salvar. Na cruz ele salvou. Não deixou de falar. Meu Deus do céu, que forte isso. É a geração que a gente está vivendo, né? No tempo presente. As pessoas olham para sua vida pessoal, não olham para sua vocação. Nossa. E olhar para sua vida pessoal Isso é muito forte. é eu tentar apontar os seus erros quando eu não estou olhando o meu e não coloco os meus em evidência. Eu estou tentando evidenciar o teu erro, não os meus. Forte, hein, pastor? E eu tentar evidenciar os seus erros, eu saio de dentro de um contexto. Por que eu saio de dentro do contexto? Porque Salomão, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele diz assim, sobre todas as coisas que devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da minha e da sua vida. Salomão está trazendo uma tratativa de algo que ele conhecia muito bem. Ele está falando de coração. Por quê? Porque lá em Cantares ele devotou seu coração a uma mulher sunamita. Só que passou os anos, ele se tornou alguém com uma sabedoria tremenda. Ele começa a escrever provérbios, as cartas do conhecimento. Só que passa provérbios. Ele está no pátio do palácio. Ele vai começar a cantar o quê? Começar a escrever o quê? Eclesiastes. E no verso primeiro ele começa dizendo o quê? Palavras do pregador. E quando ele fala palavras do pregador, ele está diante de um espelho olhando para o seu rosto, que já não tem mais beleza, não tem mais formosura. Ele está olhando para um olhar que já não tem mais o mesmo vigor. Ele olha para a sua pele e vê que a sua pele não é mais vistosa. Ele olha para ele e ele vê que o tempo passou. Aí ele escreve o quê? Eclesiastes capítulo de número 3. E no verso primeiro ele declara, ele já dá uma paulada aí, porque ele diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. E quando ele está dizendo isso, ele não está olhando mais para ele como Salomão, mas ele está olhando para ele como alguém que Deus havia chamado a ele. E o que eu quero dizer? É fácil eu tacar a pedra no Salomão de Cantares. Difícil é estar na pele do Salomão de Eclesiastes. O que eu quero dizer? Se eu olhar para o meu defeito, ou se eu olhar para o seu defeito, eu estou tirando o poderio de Deus de usar a sua vida como ferramenta para me curar. Uau. E quando eu tiro esse poderio, Isso é muito forte, hein? eu estou olhando para você como pessoa, não como sacerdote. Sacerdote, em Josué capítulo 6, também carregou a arca sobre o ombro, ou a arca da aliança sobre o ombro, para poder atravessar o Jordão. Tem hora que Deus precisa de sacerdote para carregar a presença. Só que quem está atrás ou na frente do sacerdote não entende que carregar a presença não é para qualquer um. Forte. Ou seja, Deus não vai colocar qualquer um. Defeito? Tem, mas não é qualquer um. Defeito tem, mas é alguém que tenha qualidade. Não é dada por homens. Nomenclatura, não é cargos eclesiásticos, não é coisas humanas. Mas que tenha a vocação que foi Deus quem deu. Eu acredito, pastor Felipe, piamente, que os meus erros do tempo presente agora, os meus pecados do tempo presente agora, as minhas falhas, porque nós somos falhos, somos dados à falha. Tiago disse. E Elias era homem sujeito
as mesmas paixões Sim. que eu e você, e quem foi Elias, um dos maiores profetas. Sim. Ou seja, mas quando ele foi pro Carmelo, sozinho, ele orou e fez o quê? O fogo caiu do céu. Ou seja, as pessoas estão olhando o defeito físico e estão deixando de olhar para onde? Para a cruz. E toda vez que meus olhos fogem da cruz, eu estou tirando o foco. E se eu tiro o foco, eu não vou receber de Deus o que eu tenho para receber. Forte. Porque Deus precisa de um canal de bênção. E quem que é o canal de bênção? É o sacerdote, é o pregador, é o cantor, é o profeta. Então eu entendo que pode sim alguém que está ferido curar a ferida de alguém. Acredito. E é o que Deus pode fazer. É o que Deus... E nós temos evidenciado Sim. isso o tempo Isso todo. é totalmente bíblico. Temos evidenciado isso o tempo todo. E essa questão aí que eu até pincelei aí, entrei aí, vamos aproveitar, tá dentro Bora, do bora, tema já aí. estamos lá, vamos lá. Ezequiel, porque enquanto você tava falando aí, a mente do pregador, você sabe o Não, que é. eu sei, o negócio fica estreito. A mente do pregador já vai no Cara, texto. Uma palavra se destrincha. Isso, vira uma pregação de 2, 3 horas. É. Coisa forte. E aí o que acontece? Ezequiel, linhagem sacerdotal, assim como Jeremias, só que Deus os levantaram como profeta. Sim. Né? Então Deus, mediante a sua chamada profética, frustra a sua chamada pessoal Sim, para viver o propósito profético. sim. Isso aqui é muito forte, por quê? É questão de necessidade. É só olhar para Samuel. Deus precisava de um profeta, um juiz e um sacerdote. Sim. Meu Deus. Então, Deus, mediante o seu preparo, levantou Samuel para isso. Sim. Porque naquele tempo presente necessitava Era de um profeta, necessidade. juiz e um sacerdote. Era necessidade. Dentro desse cenário babilônico, Deus não precisava Não. de um sacerdote. Não precisava de um sacerdote. O que ele precisava era de uma voz profética. Uma voz profética. Meu Deus, De uma visão isso é profética, muito forte. né? Isso é muito forte. Meu Então, Deus. assim, o que eu entendo com aquilo que Deus confiou a mim? O que eu entendo o que Deus confiou a mim? Tem muita gente que entende de palavra, de pregação, da palavra de Deus mais do que eu. Mais do que nós. Mais do que nós. Mas não são pregadores. Não são pregadores. É diferente. É muito diferente. Porque Deus não olha as nossas habilidades. Não. Nunca contou com isso com a gente. Nunca precisou É de o ajuda. propósito de Deus, né, pastor? Propósito de Deus. Então, assim, a linhagem sacerdotal, mas Deus precisava de um profeta. Precisava de um Então, para profeta. isso, Deus frustra o ministério pessoal dele. Meu Deus. Isso aqui é meu muito Deus, forte. Meu Deus. Ou seja, ele tá dizendo assim: eu sei que você sabe pregar. Eu sei que você sabe cantar. Eu sei que você é um bom regente. Eu sei que você é um bom líder. Eu sei que você é um bom pastor, um bom obreiro. Mas espera aí. Eu preciso anular isso por um tempo determinado Nossa. para eu fazer a minha vontade prevalecer sobre a tua vida. Por que eu tô falando isso, pastor Felipe? Que a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 2, capítulo 12, verso de número 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, eu vou olhar para a minha situação agora do tempo presente. E tudo que eu estou vivendo não condiz nada com Romanos capítulo 12, verso de número 2. Não está sendo bom, não está sendo perfeito e muito menos agradável. Talvez alguém está olhando agora para o cenário daqui do Café com Bíblia e está dizendo assim, mas espera aí. Eu tô totalmente fora dos atributos do bom, perfeito e agradável. Só que as pessoas esquecem de segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 8, onde o texto de 2 Pedro diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos. Sim. 1000 anos para Deus é como apenas um dia. Mas o verso de número 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tenham dado ela por tardia. Ou seja, é o tempo da promessa, o tempo da preparação. A promessa tem o tempo da preparação. Sim. Ezequiel se preparou 25 anos para ser sacerdote. Olha aí. Conhecimento não está perdido, porque é a única coisa que ninguém pode roubar de mim e de você. Sim. Eu adquiri conhecimento sacerdotal. Porém, o que Deus tem para mim não é sacerdotal. O que Deus tem para mim é profético. Só que eu posso usar os atributos de sacerdote Sim. e implantar dentro do ato profético. Por quê? Porque Ezequiel 37, a Bíblia diz que ele é sacerdote. Lá em Levítico, capítulo 3 e 4, o texto diz que sacerdote não pode estar onde tem animais mortos, impurezas ou podridão.
Só que em Ezequiel 37, Ezequiel é convidado para ir para o meio de um vale de ossos sequíssimos. Quando em Gênesis capítulo 13, verso 14, o Senhor faz uma promessa para Abraão dizendo assim: eis que multiplicarei a sua descendência como o grão da terra a ponto que não possa contar. Só que em Jeremias capítulo de número 18, tem um vaso de barro sendo manipulado sobre a roda. Só que Ezequiel, agora um vale de osso seco. Forte. Ou seja, o que em Gênesis capítulo 13 e 14 está um grão de areia, em Jeremias se torna um vaso. E o vaso que está sendo manipulado nas rodas, ele está trincado. Sim. Estava sofrendo uma flagelação. Ele se quebra. E o que está quebrado aqui agora se torna em Ezequiel um grande vale de osso seco. Ou seja, é o tempo da promessa. Em Gênesis, eu estava preparado para receber essa promessa. E recebi. É o tempo que o meu coração arde, porque eu sei que pode cumprir de uma hora para outra. Só que em Jeremias, o tempo passou. E eu não aguentei e me trinquei. Porque o texto diz que não foi ninguém que trincou o vaso. O vaso quebrou-se sozinho. Eu me trinquei, eu não aguentei o tempo da espera. E o tempo da espera foi tão grande que agora eu me encontro num vale de ossos sequíssimos. Só que o texto também fala em Levítico, capítulo de número, se não me engano, capítulo de número 11, verso de número 13, que havia uma ave por nome de quê? Quebrantoso. O quebrantoso não se alimentava da carne que havia sobre ossos. Ele esperava o sol secar o osso até o último. Então pegava esse osso, elevava até as altas alturas e procurava regiões rochosas para poder abrir o seu bico, soltar esse osso e acompanhar ele para ele estourar na pedra. Quando estourava na pedra, ele ia se alimentar não do que estava do lado de fora, mas do que estava pelo lado de quê? De dentro. Tutano. Deixa eu dizer algo para você que está aqui. Talvez alguém está olhando e está dizendo assim: Pastor Felipe, tá osso para mim. A minha situação tá difícil, eu não tenho mais o que fazer. Mas olha como isso aqui é profético. Forte. Deus nunca vai extrair o seu melhor enquanto você estiver vivendo aquilo que é o seu melhor. Deus só vai extrair o seu melhor quando você estiver vivenciando aquilo que é o seu pior. Uau. Porque é no cenário da dor que Deus se apresenta. É no cenário da angústia que Deus entra. É no cenário da devassidão, é no cenário da escassez que Deus se apresenta. Talvez alguém tá olhando para nós aqui, pastor Felipe, tá dizendo assim: mas espera aí, eu perdi o controle. Você perdeu o controle, mas ele nunca perdeu o controle. Uau. Você tá olhando e dizendo assim: mas eu já perdi tudo. Talvez você tá olhando para alguém que também já perdeu tudo. E perdeu aquilo que mais tinha valor, e não é ministério. Sim. Talvez você está olhando para alguém que já perdeu carro, casa, apartamento, mas ainda assim perdeu algo que o dinheiro nunca pôde comprar. Mas Deus está dizendo aqui para alguém aqui nessa manhã de hoje: eu não perdi o controle de nada. Sim. Não tem vale que eu não entre, não tem Babilônia que eu não manifeste, e não tem um opressor, como em Esdras, que nem crente Ciro era, mas Deus em Esdras, capítulo 1, ele apresenta ele como ungido. Sim. Porque não é crente, mas Deus ainda usa ímpio para nos abençoar. E eu quero profetizar aqui nessa manhã, posso? Eu quero profetizar aqui nessa manhã que Deus vai usar ferramentas de provisão. Deus vai usar ferramentas de provisão da parte de Deus. Amém. E nem sempre vai ser crente. Deus vai usar ímpios. Deus vai usar pessoas que têm um coração ajudador para abençoar não só a sua vida, vai abençoar essa obra, esse projeto. Deus vai abençoar a tua casa. E a glória de Deus vai ser manifestada de certa forma na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nesse mistério, é forte, hein? É profético, gente. O negócio, se você não quiser receber, eu pego tudo para me levar para casa. Eu também já tô pegando a minha parte aqui, o negócio é muito forte. Meu Deus do céu. Forte. Eu costumo dizer que previsão é coisa do homem, provisão é coisa de Deus. É coisa de Deus. O cenário tá dizendo uma coisa, mas ó, eu olho para cá, ó. Nossa, é forte demais isso. Eu sou regido pelo que o céu diz. Pelo que o céu nos propõe. Então, para mim, não importa o cenário político. Isso. De verdade, eu oro. Porque a gente tem que orar pelo. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Né? Executivo, legislativo, judiciário. A gente ora por esses poderes. Mas a minha esperança não está na cadeira do palácio, não. Não tá. A minha esperança está aqui em Deus. Ezequiel fala sobre isso, né? Sim. Porque as esperanças se secaram. Sim. Se secaram. E Deus vem com a palavra profética.
O livro de Ezequiel é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre arrependimento a ponto da queda de Jerusalém. A segunda parte é o cumprimento da queda de Jerusalém. E a terceira parte é justamente a palavra de promessa, de restauração. Sim. Um povo que estava dividido, quebrado, a esperança já havia se esvaído. Meu Deus. E Deus vem através do ministério profético para restaurar Meu Deus do céu. aquela nação que estava dividida, corrompida e que não tinha mais esperança de um Deus que olhasse para ela. Eu costumo dizer, pastor, que o próprio Jeremias não tinha mais esperança que Deus viesse intervir em prol do seu povo. Sim, sim. Porque é um povo que Deus está falando, vou apodrecer a soberba, o orgulho, o cinto podre. Sim, cinto né? podre, cinto podre. Vou tratar com esse povo, Cinto podre. só que é algo tão forte que Deus fala assim, é um povo que conspira contra Deus e os seus profetas, é um povo que não quer saber de compromisso, virou as costas. Meu Deus do céu. Vou tratar, mas é o meu povo e eu não abro mão. Meu Deus do céu. Ou seja, eu vou dar uma apertadinha. Mas segura aí, porque eu não abro mão de você, não. Rapaz, Deus não investe para perder. Meu Deus do céu. Ou seja, Deus prefere nos ferir do que nos perder. Uau. Meu Deus do céu. Então o propósito aí, filho, Deus te fere, mas não te perde. Isso. Né, meu Ou pastor? seja, tá na Babilônia. Tô vivendo o meu pior momento. Tô vivendo as minhas privações e provações do tempo presente. Mas eu entendo que tudo isso que eu tô vivendo não anula. E nunca vai anular o que Deus tem preparado para minha vida. Sim. Ou seja, não pare. Não pare de cantar. Não pare de pregar. Não pare de profetizar. Amém. Porque é dentro desse cenário. Ezequiel não viu. Sim. Tá como uma Ana da vida. Tem uma penina afrontando. Tem uma penina que cada ano tem um menino para levar lá em Siloé. Tem um menino para levar, para apresentar lá no altar de Deus, agradecendo a Deus. Ana não tem, mas ela não deixa de ir pro templo. Todo ano. Ana não tem do que alegrar, porque a sua alegria era a gestação. Sim. Mas ela entende que ela não tá vendo, mas ela tá crendo. Sim. Ou seja, Deus vai usar cenário de pessoas que oprimem, pessoas que tentam afrontar, caluniar, mas não é para você lutar com seus braços. É para lutar de joelho e com a boca no pó. Igual o senhor falou, não é guerra, Não é peleja. guerra, é peleja. Isso. Isso é forte. Deus não chama crente para descer muitas vezes na espada, não. Tem hora que precisa abrir mão de Pedro. Tem hora que precisa abrir mão de Pedro e virar um Abacuque da vida. É. Eu preciso saber que eu preciso adorar. Eu preciso saber que a minha profecia vai sair em forma de cântico e de choro, mas vai sair. Mesmo sendo um questionador diante de muito Deus. forte. Eu preciso entender que o que sai da minha boca ela tem poder de movimentar o céu. E todas as vezes que o que sai da minha boca movimenta o céu, eu entendo que nada é ao meu respeito. Nada é sobre mim, nada é por mim. Colossenses capítulo 1, verso de número 6. É muito forte. Porque dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo de número 8 diz: porque tudo é subsistente a ele, no céu, na terra, principados e potestades. Está tudo no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. E outra, missionário, Sim. o senhor falou da cruz, algo muito interessante aqui. Aham. E o senhor me arremeteu a isso no momento que o senhor começou a falar, porque eu pedi um direcionamento da parte de Deus. Se fosse para mim falar, eu falaria. E o senhor entrou o senhor entrou em João capítulo 19, versos de número 17, 18, 19 e 20. Um Jesus que está ferido, angustiado, agoniado e querendo correr daquela cruz como ser humano. Só que ele entendeu que era um propósito, não era dele, o propósito era da parte do Pai. Sim. E nessa cruz ele libera a palavra dizendo assim: eu tenho sede. E quando ele diz tenho sede, o soldado romano encharca a esponja no vinagre, coloca na ponta da lança e leva até os lábios dele. E ele entende que é o momento de quê? De entregar o teu espírito ao Pai. E o mais interessante, que nesse cenário do Gólgota, não estava apenas soldados romanos, não estava apenas a sua mãe, não estava apenas os discípulos que tinham mais intimidade com ele. Mas nesse mesmo cenário, no âmbito espiritual, se apresenta quem? A morte. Sim. E a morte que tocou em Isaac, a morte que tocou em Abraão, a morte que tocou nos filhos da fé, nos pais da fé, tocou nos profetas, sacerdotes, juízes, homens e mulheres de Deus, é a mesma morte que se apresenta no Gólgota. E quando se apresenta no Gólgota, a vontade dela é do quê? Tocar no espírito do Filho do Todo-Poderoso. Só que tem alguém que não está nem no cenário. Está lá em Creta, sentado em um mezanino escrevendo 5 cartas. Preso há 2 anos e meio por amor a Cristo Jesus.
Forte. Paulo, ele pega a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. E ele pega esse verso e, sem saber de nada desse contexto de Gólgota, de João capítulo 19, o texto abre o parênteses e diz assim: ó morte, onde está o seu aguilhão? Forte. Cravada, vencida foi você pela vitória. Aí alguém olha assim e fala: mas como? Aí vem Samuel, no primeiro livro, capítulo 2, verso de número 6, e diz assim: sou eu que dou a vida, sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faço descer na cova, mas também sou eu quem tiro da cova. Isso aqui é tão forte que eu tô falando aqui, pastor Felipe, que a morte pensou que tocaria na vida de alguém que está nos ouvindo, na parentela de alguém que está nos ouvindo, no ministério, na chamada e na vocação de alguém que está nos ouvindo. Mas deixa eu dizer algo para você que está aqui, atento a tudo que está sendo falado aqui. Amém. Deus, ele é revogador de causa. Deus, ele é quem quebra protocolo e não tem ninguém por acusação. Ele entra em cenário de improbabilidade, cenário de morte. E eu não preciso falar para alguém aqui que tinha um Lázaro morto há 4 dias. Mas deixa eu dizer algo aqui para você que diz que está tudo perdido. Deus está dizendo assim: não haverá morte no recinto. Não haverá ranger de dente e nem angústia e nem aflição no recinto que você vive. Pelo contrário, meu Deus manda te dizer nessa manhã de hoje: prepara aí o culto de ação de graça. Prepara o culto de ação de graça, porque meu Deus está entrando nesse cenário hoje e revertendo essa situação. Babilônia não é para morte, mas é para exaltação. Forte. Tremendo. Não rejeita o seu vale, não rejeita o seu deserto, não rejeita a Babilônia, não rejeita o teu cenário, porque o segredo tá aí. A promoção tá aí, meu A pastor. promoção dentro do tempo presente de dor. Forte. E Deus... E Deus honrou Ezequiel, não foi? Meu Deus do céu, como honrou esse Deus honrou homem. Ezequiel. Como honrou Ezequiel. A gente só precisamos entender algo, que para Deus fazer o que ele tem que fazer, Deus vai tirar o que for preciso tirar. Deus vai frustrar quem for preciso frustrar. Porque eu já fui frustrado por Deus. Sim, Tem sim. até eu posso falar errado aqui, me corrija aí qualquer coisa. Tem o Deus que destrói sonhos, um livro. O Sim, Deus que destrói sim, sonhos. já vi isso aí. Então, assim, nosso Deus, ele destrói os nossos sonhos. Destrói. Ele frustra Destrói. os nossos sonhos. Ele vai tirar do caminho da gente quem tem que tirar. Exatamente. Porque, assim, na realidade, tudo que Luiz Felipe pede, quase 100% não é do agrado de Deus. Meu Deus É por isso que Deus... Meu Deus É por isso que eu sou frustrado constantemente por Deus. Porque eu tenho que entender algo, precisamos entender algo. Paulo vai dizer: já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Não são meus sonhos, Meu Deus, não são os não meus são projetos. as nossas idealizações. E de verdade, eu dou um exemplo, já disse isso aqui algumas vezes no podcast. Pastorzão, o senhor me acompanha, o senhor sabe minha correria pessoal. Sim, sim. Não vou nem dizer a Sim. questão ministerial, Sim, mas a minha sim. correria pessoal. Sim. Se eu tivesse um podcast como esse para ego meu, eu estaria falando aqui de qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. Menos da palavra de Deus, verdadeiramente. Poderia tratar qualquer outra área aí. Se eu quisesse visibilidade, Júnior tá aqui, trabalha com isso. Se tem uma coisa dentro de vários nichos nas redes sociais, o gospel é o que menos dá visibilidade, menos a não dá ser que visibilidade. seja algo polêmico. Verdade. E tá uma coisa que eu não aceito aqui no podcast, é justamente polêmica. Até porque também o intuito desse podcast é alcançar pessoas que estão feridas. Cansar pessoas. Eu vou trazer uma polêmica aqui. Eu não trato isso daqui, pô. Não dá. Até porque a palavra de Deus, eu tenho ela e respeito. E a gente encontra nas redes sociais muita gente que não tem temor em falar da palavra de Deus. Não, nenhum. Entende? Isso. Eu tenho muitos amigos que debatem. Trouxe agora recentemente o professor Wesley Almeida. Wesley Almeida. O Wesley Almeida já veio aqui umas 4, 5 vezes no podcast. Meu amigo, um homem de Deus. Ele debate de uma precisão. Nos maiores podcasts, o homem tá lá debatendo. Ele é pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista. O cara me respeita tanto esse projeto, que nunca impôs a sua vertente teológica. Nossa. Você vê os vídeos dele lá e no Vejam Só. Então, assim,
eu nunca não trago, não é minha visão dentro do projeto. Sim. Mas é um cara que tem um conteúdo, Muito bom. tem uma graça e tá aqui compartilhando a palavra de Deus. Isso é muito bom. A respeitabilidade, isso aqui é louvável. Mas vejam só, Deus, eu faço isso aqui porque Deus me chamou para fazer, pastor. E quantas vezes eu falei, Deus, toma de volta. Meu Deus. Deixa eu quietinho. Meu Deus. Só que eu já não vivo mais eu, pastor. Nossa. Eu não sou conduzido pelo meu querer, pela minha vontade. Se eu quisesse, agora eu tava descansando para mais tarde logo trabalhar. Tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Meu celular aqui tá cheio de bel aqui, ó. Meu Deus. O povo aqui para resolver, mas gente, a minha chamada é maior. Ah, verdade. Eu não tô aqui, eu tô vivendo o que Deus determinou, o que Deus outorgou para minha vida. Então entenda algo, por favor, tudo que tá sendo dito aqui é uma geração de mimimi. Entenda que Deus, se for pra frustrar, Deus vai frustrar. Se for pra tirar a namorada, ele vai tirar. Se for pra fechar a porta de emprego, ele fecha. Com certeza. Mas o propósito dele é concretizado. Vai ser concretizado. Independente do choro, independente do O que Deus desespero. fez com Ezequiel? Tá Engole vendo? o choro, não Tá vai vendo? velar, não vai enterrar. Ou seja, eu não te permito falar nem pro seu melhor amigo. Eu não permito você postar carinha de choro nas redes sociais. Eu não permito você fazer Isso nada. é forte, Você mano. vai ter que gemer aí, sozinho, filho. E aí? Você precisa entender que não é mais sobre você. Não é sobre mais o que o seu pai determinou para você, o seu pai físico. Não é sobre o que a Babilônia está tentando implantar como escravidão, não. É sobre o que eu quero fazer na sua vida. E o que eu quero fazer na sua vida, ainda que passe 70 anos. Mas eu vou cumprir. Por quê? Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que é mais interessante, pastor Felipe? Que quando Isaías, no capítulo 43, 13, parte A, ele diz assim... Ele diz a seguinte frase, dizendo assim... Ele fala em Isaías 43, 13, ele diz a seguinte frase, dizendo... não há ninguém que possa escapar das suas mãos, operando Deus, quem impedirá? Né? Interessante que na mão do homem, Deus tira, como tirou Ezequiel da mão de Nabucodonosor. Da mão do adversário, Deus tira, como tirou Jó da mão do adversário. Mas e das mãos de Deus? Quem é que pode escapar? Ou seja, pode correr para onde quiser. Pode ir para onde quiser. Pode tomar as decisões legislativas, jurídicas, da maneira que quiser. Só que tem um Deus que está acima de todos os juízes. Um Deus que está acima de toda promotoria, que está acima de todo advogado. Que quando ele bate o martelo, ele não bate o martelo perguntando se é o que você quer. Porque eu conheço esse Deus que mata e não vai preso. Que culpa e não é dado por culpado. E que opera sem que ninguém precise saber. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. E está dizendo assim, ó, você vai apenas até onde você quiser. Porque quando eu quiser fazer na sua vida, eu vou fazer. Independente das circunstâncias e do cenário que você está vivendo. Talvez o que é bom para você agora não está sendo bom para Deus. Talvez o que você está vivendo como as suas opções e decisões não sejam as opções e as decisões que Deus determinou para a tua vida. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Deus é o Deus de estratégia. Ele não perde. Ele não perde um cenário de guerra. Ele não deixa nenhuma guerra ser idealizada sem que ele entre e opere segundo a vontade dele. O que eu quero dizer aqui? Você vai usar a sua ferramenta. Mas quando Deus disser assim, eu quero usar você como ferramenta, aí o cenário vai mudar. Por quê? Porque enquanto você está usando a sua ferramenta, Deus está molando a dele. E vai ser você que vai ser essa ferramenta. Não sei em qual cenário, mas vai ser a ferramenta que Deus vai usar. E o seu querer, muitas vezes não vai ser o querer de Deus. Porque é assim o que Deus faz com o profeta. O querer de Ezequiel, quem sabe, não era voltar correndo para dentro de Jerusalém. O querer de Ezequiel, quem sabe, não era correr pro braço do pai dele, dizendo assim, pai, eu estudei, você vai deixar eu descer para Babilônia? Mas Deus permitiu. Por quê? Porque nós estamos nessa terra e não estamos isentos de passar por dor, constrangimentos e angústias. Mas uma coisa é certa,
Em todos esses processos, Deus vai estar sempre ao nosso lado e não vai nos abandonar. E eu entendo que Deus está agindo, pastor Felipe, dentro desse cenário do tempo presente de algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Amém. Seja alcançado aí em nome de Jesus, seja visitado pela mão de Deus. De verdade, a minha oração é que tudo que foi dito aqui saia como uma espada para arrancar dos seus olhos escama de peixe, para você entender o propósito. E de verdade, vai um conselho bíblico aqui. Por mais que você não entenda, Luiz, eu não estou entendendo nada. A fé que agrada a Deus é aquela que você obedece mesmo sem entender o propósito. Abraão não entendeu porque Deus pediu o seu filho, simplesmente ele obedeceu. Obedeça, não está entendendo o porquê da dor, porquê da frustração, porquê da perda. Obedeça. Obedeça. Né? Até porque Deus não deve satisfação para ninguém. Nem um pouco, e nenhuma. Né? Mas que você possa ter clareza do seu propósito, que você possa ter clareza de toda a circunstância. E entenda, em nome de Jesus, o propósito de Deus é maior. Amém? A gente tem que marcar. Coisa boa, tem que marcar coisa boa. outro programa, meu pastor. Porque aqui o negócio só fica pouco, né? Aqui fica muito pouco. Quero louvar aos céus Deus pela abençoe. vida. Tamo junto. Pastor Denis, Tamo junto. que é uma boca profética para essa geração. Meu desejo é que Deus continue te usando, pastor, por amém. onde Amém, Ele obrigado. te levar. Obrigado. Nós temos um tema aqui, um lema que é levando Jesus por onde Ele nos levar. Que você possa ser também Amém, pastor, essa voz amém. profética. Amém, Em nome de obrigado. Jesus. Faça suas considerações, vê aí onde a galera Deus. consegue te alcançar nas redes sociais. Meu Fique à Deus. vontade, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez eu quero louvar a Deus, quero enobrecer a vida do pastor Felipe por esse trabalho, por esse projeto, que aqui se torna uma via de mão única para alcançar todo mundo que deve se alcançar. Amém. E para você que quer nos conhecer mais, nosso ministério, nossa chamada, a gente está no Instagram, né? Estamos lá como PR Denis Araújo Oficial. Quer conhecer nossa história, nossa trajetória? Estamos no YouTube também como Pastor Denis Araújo Oficial. Amém. E se você sentir o desejo de nos acompanhar e querer conversar conosco, entra lá no nosso Instagram, nos chame, não apenas para pregar, mas para conversar, para trocar experiências, a qual nós acabamos de trocar aqui. Forte. Eu quero dizer para você, o céu é o nosso limite, é para lá que a gente vai, o nosso foco é o céu, nós estamos aqui de passagem, e o Café com Bíblia tá te preparando para você viver o que é melhor, e o melhor de Deus. Então venha para este ambiente, Amém. se inscreva no canal, se inscreva no Instagram, se inscreva no YouTube, acompanhe aí o pastor Luiz Felipe, esse projeto, que eu tenho certeza que na medida que você abençoar esse projeto, você que tem o seu comércio, você que tem a sua empresa, o seu pequeno empreendimento e tem um desejo aí de crescer e prosperar, invista aqui no Café com Bíblia. Você vai ver Deus Tem vaga para novos patrocinadores. Pronto aí, aí, que pronto, são você parceiros aí, chega. ó. Meus amigos, pastores, empresários, que eu tenho amigos aqui, empresários, amigos meus que estão me ouvindo. Tá aqui. Eu ia deixar no privado, mas eu vou deixar aqui ao vivo aqui para você. Venha, ajude aqui o nosso pastor aqui, é meu amigo, homem de Deus, missionário, também é de campo, pregador do evangelho, é pai, é obreiro, é falador de Jesus também igual a gente. Honra esse homem aqui, tá bom? Você é o meu convidado, o nosso convidado para fazer parte desse projeto aí. Amém? Que Deus abençoe. Tamo junto, meu pastor. Gratidão, até a próxima. Vamos Coisa já marcar boa. sair com data Eita, marcada coisa aqui boa, já, em viu? nome de Jesus. Gente, Deus abençoe sua vida, um ótimo final de semana, que Deus abençoe seu início de semana, chuva de bênçãos sempre, e é isso. Te espero aqui, próximo sábado, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a partir das 14 horas, tamo junto. Deus abençoe, valeu!